vontade seja feita na terra, assim como no céu. Glória a Deus, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, graça e paz, queridos, podeis assentar. Por incrível que pareça, nós ainda vivemos um tempo de muita resistência a Deus, onde, de fato, a forma mais fácil e vil é resistir à vontade de Deus, é resistir às promessas de Deus, é resistir à presença de Deus, é resistir à palavra de Deus. No livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1 a 18, mostra a conversão de um homem que passou a sua vida toda resistindo a Deus. E interessante que ele não resistia por ser, entre aspas, um homem mau, mas por falta de compreensão espiritual. Porque às vezes você tem muita letra, você conhece muito a Bíblia, mas não pratica a palavra. Às vezes você conhece muitas histórias bíblicas, dá nomes bíblicos a seus filhos, aos seus netos, a sua prole, mas nem pesquisa o significado do nome que você está dando a essa pessoa. Porque é bíblico, mas nem tudo que está na Bíblia, nem todo nome que está na Bíblia, de fato é um nome bom. Existem vários nomes que dizem e que expressam uma negatividade na vida das pessoas. Então, não basta só você, entre aspas, conhecer a palavra, porque este homem, conhecido como Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos, mas ele perseguia, abro aspas, achando que estava fazendo um serviço a Deus. E é interessante que eu não quero necessariamente me ater a todo o texto que eu escolhi, mas eu vou restringir esse texto ao livro de Atos, ao capítulo 9, mas ao versículo 5, e é nesse versículo que eu quero trazer uma meditação nessa noite para cada um de nós, porque às vezes nós estamos resistindo à vontade de Deus, assim como Saulo estava resistindo a Jesus. E no versículo 5 ele diz: e ele lhe disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí, esse pequeno texto nos traz duas palavras, que não são palavras que nós usamos diariamente, mas que se você pesquisar o significado dessas palavras, nós vamos entender que recalcitrar é resistir uma direção. Se você pesquisar essa palavra, você vai compreender que recalcitrar é demonstrar a resistência. As pessoas não só resistem, mas elas fazem questão de mostrar para as outras que elas estão resistindo a Deus, resistindo à sua palavra, resistindo ao princípio, resistindo aos ensinamentos. Eu já ouvi da boca de pessoas até próximas: eu não quero viver isso, eu não quero viver a doutrina, eu não quero viver essa palavra, eu não quero viver essa forma. E isso é resistir a Deus, é resistir a palavra, é resistir o princípio. Não, eu quero desenhar o meu próprio destino. Pois é, esse final de semana estivemos em um congresso maravilhoso, talvez tenha sido um dos melhores congressos já realizados no MIR, e o tema do congresso é muito lindo, porque é homens valentes redesenhando novos destinos. Por que redesenhando? Porque
muitos destinos já foram desenhados e não foram bons. Então é necessário que no meio da sua vida você avalie e veja se é necessário redesenhar a sua vida, é necessário redesenhar a sua mente, é necessário reformar os seus conceitos. Paulo tinha conceitos que para ele eram maravilhosos, porque ele estava servindo a Deus, mas ele estava recalcitrando, ele estava resistindo à vontade do Senhor para obedecer, porque a palavra recalcitrar é resistir, demonstrar resistência para obedecer. Ou seja, não é porque meu pai está falando, então eu vou resistir porque eu não quero obedecer. Mas o texto bíblico diz: é melhor o quê? Obedecer. Não, mas eu preciso, ou eu prefiro sacrificar, e aí sacrifica. Só que é como um apóstolo agora estava falando, e ela não entrou no mérito da questão. Às vezes o marido resiste a Deus e a mulher sofre. A mulher resiste a Deus e o homem sofre, porque são uma só carne. Mas muitas das vezes também o filho resiste e o pai e a mãe sofrem. Porque família é família. E nós sentimos. Quando alguém da nossa família está doente, a gente faz de tudo para que ele fique bom. Vai comprar remédio, marca consulta, marca exame. Às vezes a pessoa nem quer ir, né? É resistente a médico, né? Tem alguém que é resistente a médico aqui? Cadê os homens? Alguém fez aí o Novembro Azul? Quem fez o Novembro Azul? Veja como é que é o homem, irmã. Nós somos uma bênção, meu irmão. Não, é porque eu estou muito novo. Não tem novo nem velho, irmão. Tem que fazer o Novembro Azul. Mas nós somos resistentes. É algo que é para nosso bem. Quarta-feira na rede de homens eu perguntei quem quer deixar viúva. Aí um ou dois não estava ligado no ministério, levantaram as mãos. Eu disse: você quer deixar viúva? Nós não podemos ser resistentes a algo que é benefício a nós. E é interessante que o Senhor Jesus, quando se depara com Paulo, quando chama a atenção de Paulo, ele diz: olha, duro és para te recalcitrar. Ou seja, tu vai sofrer porque tu estás resistindo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: não resista a Deus. A Bíblia mostra o contrário, ela diz: nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá. Mas tem muita gente fazendo o caminho oposto. Ao invés de resistir ao diabo, está resistindo a Deus. E aí ele mostra uma outra palavra que é aguilhão. O que é um aguilhão? Um aguilhão é uma ferramenta que as pessoas, os fazendeiros da época usavam. Era tipo uma vara grande, mas no meio, na ponta da vara tinha um ferro, tipo uma faca, né? A ponta de uma faca, para que não deixasse que o gado fosse para onde ele quisesse, ele teria que ter direção. Então, o aguilhão era para dar direção ao animal. E aí ele usa essas duas palavras, recalcitrar e aguilhão, para quê? Para mostrar que Paulo estava resistindo, que o Senhor queria direcionar Paulo e ele não queria. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: vá na onda de Deus, não vá na onda do mundo. Para onde o Senhor te direcionar, ali está a boa, ali está a perfeita, ali está a agradável vontade do Senhor. A vontade do Senhor na tua vida é boa, é maravilhosa, é perfeita. O texto ele é muito claro, é perfeito. O Senhor não vai te direcionar para o buraco, o Senhor não vai te direcionar para a falência, o Senhor não vai te direcionar para a doença, o Senhor não vai te direcionar para a morte, Ele vai te direcionar para a vida. E não é uma vida qualquer, como disse o próprio Cordeiro, é vida com abundância. Quem quer vida com abundância, vai na direção de Deus e vai na onda dos céus.
É interessante que a própria palavra recalcitrar também mostra reagir em sentido contrário. Ou seja, quanto mais você fala, vamos para a igreja, aí que ele não vem. Vamos para o culto, aí que ele não vem. Você conhece alguém assim na sua casa? Você conhece alguém na casa do vizinho? Quer dizer, a pessoa convida, mas o efeito é contrário. Que bom que Deus é misericordioso, né, irmãos? Você concorda comigo? A misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, realmente são a causa de nós não sermos destruídos. Se esse aguilhão, essa vara que conduz esse gado, e tem na extremidade um ferro, mas é um ferro não qualquer, é um ferro de ponta aguda, e que quando ele vai tentando trazer o gado, e o gado não quer obedecer, o gado vai se ferindo. E Deus não quer que nós nos firamos. Nunca vai ser pela violência que Deus vai nos trazer a sua presença. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor, não deixe esse morcego tirar sua atenção. Sabe o que eu vejo aqui, querido? É que, às vezes, essas pessoas, elas acham até que tenham boas intenções. Porque, no caso específico de Saulo, ele estava com boas intenções. Ele conhecia a verdade do Alcorão. Ele era um homem extremamente religioso. E é interessante que ele é um homem extremamente sincero. Porque a perseguição que ele fazia era a sinceridade da sua religião. E aí eu posso dizer, aí é quando a religião, ela ofusca a mente das pessoas. Porque se eu tenho um Deus que é amor, Ele não vai me mandar matar. Ele não vai mandar eu matar. Ele não vai mandar eu perseguir as pessoas. Ele vai mandar eu amar. Então quem conhece a Deus, quem conhece a essência de Deus, sabe que o caminho que ele estava trilhando não era um caminho de Deus, era um caminho do mal. Só que ele não percebia, e na sua, entre aspas, extrema honestidade, ele queria mostrar trabalho nessa extrema honestidade. Só que há algo interessante nesse texto, que quando Jesus fala com ele, ele para de resistir. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Aí vai cair a ficha dele. Eu sou Jesus. Ei, olhem para mim. Pense na pessoa que você mais odeia. Pense na pessoa que você mais odeia. E quando você descobre essa pessoa que você mais odeia, é a pessoa que mais lhe ama. Porque ninguém amava Saulo mais do que o próprio Jesus. Cai a ficha dele. E eu vou dizer para você hoje, sua ficha hoje vai cair. Porque não basta gostar dos hinos evangélicos. Não basta ter uma Bíblia com o Salmo 91 aberta na sua casa. Não basta simplesmente fazer uma oração. Eu lembro, irmão, eu já contei isso para vocês, mas é possível que alguém tenha aqui tenha pessoas que não tenham ouvido. Eu chegava bêbado em casa, mas não dormia enquanto não rezasse um Pai Nosso e uma Ave Maria. Bêbado. Eu deitava na cama querendo dormir e não conseguia. Quando eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria, eu conseguia dormir. Que loucura é essa, irmão? Não é muita loucura? É claro. Mas isso é espírito do engano, que nos traz um certo conforto, porque nós cumprimos de repente aquela religiosidade,
Então, de repente, você pode estar acostumado a cumprir religiosidade e isso trazer para você um certo conforto. Mas não é o que Ele quer. Ele não quer em você um certo conforto. Ele quer paz verdadeira. Esse vai ser o melhor final de ano da sua vida, aleluia. Você não está compreendendo, glória ao nome do Senhor. Tudo que o Senhor tem trazido até nós é para nos levar sempre a um lugar melhor, de paz, de tranquilidade, de serenidade. Não é de ausência de problema, não. Problemas nós sempre teremos, como disse a apóstola. Nós sempre teremos de repente um problema financeiro, mas o Senhor nos dará o recurso para pagar essas finanças, aleluia, para neutralizar o mal nessas finanças, aleluia. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel é aquele que mais lhe ama, que mais lhe quer ver, aleluia, aprumado, restaurado, curado, bem com a sua casa, bem com a sua família, bem com a sua esposa, bem com seus filhos, bem com seu marido, glória ao nome do Senhor. Não terá divisão dentro da sua casa, não terá guerra, briga e discórdia entre os seus familiares, porque o Senhor vai levar a coinonia, a paz, a comunhão e a harmonia. Só os calados não recebem, mas quem recebe se manifesta, porque a minha casa sempre será um pedaço do céu. Aleluia. Sabe, é interessante que depois que a ficha de Saulo cai, ele vê que esse problema que ele tem de resistência a Deus não era um problema específico dele. Depois de ele ser curado da cegueira, ele passa um tempo se enchendo de Deus, se preparando, pregando o evangelho, abrindo igrejas, deixando discípulos ali, discípulos discipulados, discípulos consolidados e discípulos transformados em pastores. E quando ele começa a entender o espírito de engano que está no mundo, ele diz para o seu filho Timóteo, lá na segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, ele começa a narrar esse espírito de engano que está na mente dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Espírito de engano, ele pode entrar na vida e na mente de qualquer homem e de qualquer mulher. E se as pessoas não souberem, não tiverem o Espírito de Deus para discernir esse espírito de engano, esse espírito de engano vai levá-los à decadência moral e espiritual. No versículo 2 do capítulo 6 de 2 Timóteo, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Sabe o que é avareza? Por que eu tenho que dar meu dízimo? Eu vou comer. Isso é avareza. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos das paixões, dos deleites, do que amigos de Deus. Ou seja, essas pessoas resistem a Deus, tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. Dessas pessoas, afasta-te, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E olha só, isso aqui é interessante. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estas pessoas resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ei, esse é tempo dessas pessoas também. É interessante como essas pessoas já existiam há 2000 anos atrás,
Mas por quê? Por causa do DNA do pecado. E é contra esse DNA do pecado que todo dia eu e você lutamos. Sim ou não? Todo dia nós precisamos resistir a isso. Todo dia nós precisamos resistir a isso, porque aquilo que quero, isso não faço. E aquilo que faço, eu não quero fazer. Isso estava na vida de Paulo, está na vida de João, está na vida de Walter, está na vida de Francisco, está na vida de Maria, está na vida de Joana, está na vida de todos. Então todos os dias nós temos que lutar e resistir ao inimigo, resistir ao mundo, resistir ao mal. Ao invés de estarmos resistindo a Deus, ao invés de nós estarmos fazendo aqui o que Paulo fazia, recalcitrava contra a direção de Deus, porque o aguilhão aqui é a ferramenta que Deus estava usando para direcionar a pessoa. Deus colocou várias ferramentas nas nossas mãos. Olhem para mim, queridos. Deus colocou várias ferramentas nas nossas mãos. A primeira, o Espírito Santo, a palavra. Depois Deus nos deu a visão celular no modelo dos 12, mas pode ser no modelo dos 15, mas pode ser o modelo que você quiser, contanto que você faça sua programação, realize a sua evangelização, faça, não importa o modelo, faça, mas faça, aleluia. Deus nos deu as ferramentas para direcionar esta geração, e não só direcionar, ou melhor, redirecionar essa geração a cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E Deus está falando através de Paulo para o seu discípulo: cuidado, porque senão vocês vão se tornar um velho Paulo como eu era. Ao invés de estar fazendo um serviço a Deus, estava fazendo um favor ao inferno. É interessante que o tema desse texto em algumas Bíblias é a extrema corrupção. Por que a extrema corrupção? Porque é a extrema corrupção que invade o coração das pessoas, invade o coração de pai, de mãe, de filho, de filha. E eu quero lembrar uma coisa aqui: filho de crente não é crentinho. Tá bom? Não, porque meu filho está indo para a igreja. Cuidado. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é. Ele precisa ser ganho para Jesus, e o melhor lugar para ganhá-lo é na sua casa. O melhor lugar para ganharmos os nossos filhos, felizmente, é dentro da nossa casa. É interessante que Paulo, ele traz não só uma doutrina, ele traz um ensinamento muito poderoso, irmãos. E eu, por essa tarde, preparando essa ministração, achava que ela já estava pronta, e de repente o Senhor me fez ler um texto anterior, porque nós precisamos, ao preparar uma ministração, não ler só o texto, mas dar uma refletida no contexto de tudo que está acontecendo ali. E é interessante que no capítulo 2, olha só, no capítulo anterior, ele diz assim, que no capítulo 2, no versículo 26, de 2 Timóteo, ele diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Você pergunta, mas o que isso tem a ver? Tem tudo. Por que as pessoas estão resistentes a Deus? Você sabe por que as pessoas estão resistentes a Deus? Você sabe por que muitos líderes deixam de fazer a sua célula, deixam de ganhar, de consolidar, de discipular e de enviar? Sabe por quê? Porque eles não conseguem passar por essa barreira, a resistência. Há uma resistência nas pessoas. E é interessante que nós vemos essa resistência, e ela está alojada onde? Ela está alojada na vontade das pessoas.
O texto é muito claro. Ele está alojado na vontade das pessoas, porque quantas vezes você ou eu não quisemos fazer a célula, não quisemos ir para o culto, não, eu estou muito cansado, eu estou muito enfadado, acabei de chegar do trabalho, ou de repente eu já fui no culto, né? Inclusive a apóstola diz assim, que sempre depois de uma festa, a igreja ela não enche, né? A festa foi semana passada, quando era no final de semana, aí muitos faltam, não, porque já vieram 3 dias, então os 3 dias já vale por 3 semanas consecutivas. Essa é a imaginação dela, não é a minha. Mas de vez em quando a imaginação dela é verdade. Mas por quê, irmãos? Eu descobri, 2 Timóteo 2:26. Tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. As pessoas estão enlaçadas pelo inimigo. E é interessante que o inimigo, ele laçou aonde? No coração, na vontade. Eu não estou a fim de ir. Eu não estou a fim de ler minha Bíblia. Eu não estou a fim de orar. Eu não estou a fim de buscar a Deus. Eu não estou a fim, eu não quero. Diga para a pessoa que está ao seu lado, isso é laço. Diga, aperte a mão dessa pessoa linda e diga, isto é laço. E não é laço. Não é laço fácil de se quebrar não, irmãos. Muitos estão presos em laços diabólicos. Porque a vontade está presa, a vontade dessas pessoas está presa onde? Está presa, porque a única vontade que elas têm é de pecar. É gostoso pecar, é prazeroso pecar. Essa vontade delas está presa onde? Em fornicar. A vontade dessas pessoas está presa em usar a droga. Elas têm prazer de usar a droga. A vontade dessas pessoas está em se prostituir. A vontade dessas pessoas está em corromper-se. A prova disso é que o próprio tema do texto aqui, de 2 Timóteo 3,6 é: a humanidade entra em extrema corrupção. Porque está no DNA da humanidade, está no nosso DNA. Então nós temos que gerar esforço para sair desse laço. O Espírito Santo não vai obrigar você a querer. Ele não vai obrigar a mim, mesmo sendo um pastor, a fazer a vontade dele. Eu tenho que fazer a vontade dele, de livre e espontânea vontade, porque não é por força e jamais será pela violência. Deus não obriga ninguém a vir ao culto, Deus não obriga ninguém a adorá-lo, Deus não obriga ninguém a servi-lo, Ele não obriga ninguém, tudo é voluntariamente. Então vale a pena ter um coração voluntário para Deus. Bata no ombro do seu irmão e diga, vamos aprender a ter um coração voluntário ao Senhor, aleluia. Mas é maravilhoso quando a gente sente prazer em servir ao Senhor. É ou não é, irmãos? Não sei se você já teve essa experiência, eu tenho essa experiência. É maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Não tem, irmãos, não tem comida melhor, não tem prazer mais agradável do que estar na presença do Senhor. Quando Pedro, Tiago e João estavam ali naquela apoteose, naquela presença magnífica dos céus na terra, aonde estavam ali representados a lei, os profetas e o evangelho, ou seja, estava ali Pedro, Tiago e João visualizando Elias, Moisés e o soberano Redentor, Jesus. Eles disseram, vamos ficar aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para ti, Elias, e outra para ti, Moisés. Ninguém conhecia a face de Moisés. Pedro, Tiago e João viram a face de Moisés. Olha que coisa linda. Ninguém daquela geração conhecia a face de Elias. Eles viram a face de Elias.
Eles queriam ficar ali. Mas não dá para ficar sempre na presença de Deus, irmãos. Essa é a nossa realidade. Você observou? Daqui a pouco você vai sair por aquela porta. Você vai voltar para a sua casa. Mas a presença de Deus, ela pode lhe acompanhar. E a presença de Deus, ela vai lhe acompanhar. Sabe por quê? Porque é prazeroso estar na presença dEle. A sua casa será invadida pela presença de Deus, porque é você que vai levar a presença de Deus para lá. Ah, você não está entendendo, meu amado. Aleluia. Ei, você não está compreendendo a responsabilidade que você tem de carregar a presença do Senhor. É muita responsabilidade de carregar a presença de Deus. O próprio Moisés disse: se tu não fores conosco, nós não iremos. Não, eu não vou mais contigo, Moisés. Eu não vou mais com esse povo, porque senão eu vou matar todo mundo. Mas se tu não fores conosco, nós não iremos. Não tem como caminhar no mundo sem a presença do Senhor. Onde estão os jovens? Cadê os jovens que ainda não casaram? Levanta a mão aí, os jovens que ainda não casaram. Levanta a mão aí, meu filho. Levanta a mão, minha filha. Deixa o Senhor escolher o teu marido, a tua esposa. Não vá porque ela é bonita, porque ele é bonito. Todo mundo um dia vai ficar feio. Tem gente que é feio, fica bonito, depois fica feio de novo. Você já viu uma foto sua agora? Você diz assim: olha como Deus foi generoso comigo. Era feio, agora estou bonito. Espera aí 10 anos, 20 anos. Tudo cai, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é ela que nos faz felizes. Diga amém. Aleluia. A vontade do Senhor é que nós não saiamos de sua presença. Nós precisamos cultivar esse desejo ardente de estar sendo alimentados por Ele. Mas nós precisamos parar de resistir a Deus, parar de resistir à sua vontade. Aonde estão os irmãos, aqueles que já fizeram escola de líderes? Todo mundo que já fez escola de líderes um dia na vida, levanta sua mão aí. Levanta a mão aí, Rosângela. Levanta a mão aí. Isso, Valdo. O que você está fazendo de tanto conhecimento? Está resistindo à chamada. Nós dizemos que Paulo resistia a Jesus, e muitas vezes nós resistimos à chamada de Jesus na nossa vida. Eu não estou pregando isso para amanhã você me procurar e dizer: eu quero retomar minha célula. Não, você não vai retomar sua célula assim. Você vai consultar o Senhor. Você vai fazer o que o Espírito Santo fez com Paulo. Vai enchê-lo em um processo. Porque a restauração na vida de cada um de nós é processual. E eu não posso fazer porque o fulano quer que eu faça. Eu quero fazer, eu desejo fazer. Eu sou um ganhador de vidas, eu sou um profeta. Aleluia, tem muitos profetas aqui neste lugar, e tem outros que ainda chegarão neste lugar. Os profetas que não querem profetizar, Deus chamará outros, eles profetizarão no seu lugar. E se eles não quiserem profetizar, as pedras profetizarão. Porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Você compreende? Você pode compreender nesta noite que Ele, o Senhor, nos escolheu nesta geração. Eu quero dizer uma coisa para você: eu tenho alegria no meu coração, aleluia, por eu saber que Ele me chamou para a minha geração, aleluia. Ele me escolheu para essa geração, mas Ele não escolheu só a mim, Ele escolheu você, meu amado, Ele escolheu você, meu querido. Olha para a pessoa linda que está do seu lado e diga: você é um escolhido do Rei, e o Rei, aleluia, te chamou para reinar com Ele. Ele declara: eles reinarão comigo. Então cutuque a pessoa que está ao seu lado e diga: pare de resistir a Deus.
Se submeta hoje à formação de uma nova identidade, porque foi isso que aconteceu com Saulo. Ele assumiu uma nova identidade, e foi difícil romper com a outra, claro, porque o sumo sacerdote contava com ele para trazer os cristãos para serem presos, porque o governo romano contava com ele para continuar perseguindo os cristãos, mas ele teve que assumir uma nova identidade. Assuma a sua nova identidade. Você é um filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Tem alguma filha de Deus aqui? É você mesmo, meu irmão. Pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, diga: é você mesmo, filha do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Deus procura aqueles que se prostram em sua presença, que se rendem a Ele. Nesse final de semana nós tivemos ali no MIR, e eles estão fazendo um trabalho chamado Legionários. Legendários. É tipo assim, quase um encontro com Deus. É forte. Só homens. Mas eu já imaginei que vai ter das mulheres, tu vai ver. Espera aí. Viva e verás. Não, agora é só homem. Legendárias. Vai ter. Só não posso ir porque vai cair no dia do meu aniversário, né? Não. Que é o final do carnaval, né? Aqui tem carnaval em março agora. E com certeza já encheu. Mas a gente vai. Eu vou levar esses cabras aqui também. Em nome de Jesus. E o que significa isso? Remodelar o homem que existe dentro do homem. Nós precisamos, irmãos, estar abertos para a vontade de Deus ser aplicada. Nós precisamos estar abertos para a mudança. Nós não podemos ser resistentes à mudança, mas tem gente que é resistente à mudança. Ou seja, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você não nasceu assim. Você nasceu puro, sem pecado, a um ser ou aquele concebido pela sua mãe. Mas lá, aquela criança que tivesse morrido no primeiro ano, segundo ano, no tempo da inocência, não passaria pelo julgamento, pelo juízo. É um fato. Mas nós fomos formados, e a nossa formação é de tudo que nós fazemos, desde criança, adolescência, juventude. Imagine o que você já recebeu de informação boa e ruim. Imagine o que você já recebeu de coisas maravilhosas e péssimas. Nós precisamos compreender, queridos, que há uma identidade a ser resgatada dentro de nós, aleluia, a identidade do Senhor, a identidade dos céus, a identidade do homem espiritual, da mulher espiritual, daquele que o Senhor formou com sopro, aleluia, com seu sopro, colocou a vida. A vida que muitos estão jogando fora, a vida que muitos não estão valorizando, a vida que muitos estão tripudiando, a vida que muitos relaxadamente estão vivendo. Ei, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: você vai prestar conta da vida que está vivendo. Você não acredita não? É porque você tem muita resistência à verdade. A vida vai passar, querido, passa para todos, mas não lamente porque ela passa,
ou esteja passando, agradeça porque você está vendo-a passar. É maravilhoso ver a vida passar assim. E quando chegar no final, não tem problema, preparados em nome de Jesus, todos nós estaremos, aleluia, para dormirmos com o Senhor. E como diz a palavra do Senhor, meus filhos, eu vou pelo caminho dos meus pais. Todos nós vamos pelo caminho dos nossos pais. Não tem jeito. Mas uma coisa é certa: prostrados-se diante do Senhor, rendidos diante do Senhor, submissos à vontade do Senhor, aleluia, a eternidade nos aguarda. A eternidade nos aguarda com Ele. A eternidade te aguarda com Ele, rendido, prostrado, aleluia, humilhado na presença do Senhor, que ao seu tempo Ele vai exaltar você, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Você pode passar dificuldade nessa vida, mas o Senhor está preparando algo poderoso. Regozijem-se na promessa do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles, aleluia, que são perseguidos por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Vença. Paulo resistiu às suas antigas alianças. Paulo resistiu e passou, aleluia, passou dessa condição de resistência, aleluia, a completa submissão ao Senhor. Me usa, Senhor. E o Senhor disse para ele: olha, importa que tu sofras por causa do meu nome. Quem é que quer sofrer? Paulo, eu quero que tu vá para Roma. Mas Roma é sinônimo de morte. Eu quero que tu vá para Roma. Então aquele que era resistente a Deus agora é submisso a Ele. Se ligue a Deus. Você quer fazer o mesmo hoje? Continuar resistindo? Você quer fazer o mesmo hoje? Hoje você tem um desafio: subjugar o homem velho, subjugar a mulher rixosa, subjugar a pessoa abusada que muitas das vezes se levanta, resistente à palavra, resistente à promessa, resistente a Ele. Se humilhe na presença do Senhor. Sabe, queridos, o Senhor disse para Paulo: duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Você vai continuar dando murro em ponta de faca? É isso, é dando murro em ponta de faca. Não, eu estou resistindo, eu sou muito jovem para servir a Deus. Não, eu tenho que viver mais. Ué, por acaso eu estou morto? Por acaso eu morri porque aceitei Jesus? Nós dizemos que morremos, mas num outro sentido. Mas eu estou vivo. Você está viva, respirando e mais feliz. Só os mais felizes levantem as duas mãos e dão uma linda salva de palma. Eu estou vivo e sou feliz. Eu não joguei a minha juventude fora, pelo contrário, ela foi ganha para Jesus. Os anos mais viçosos do meu corpo foram colocados no reino de Deus. Eu tenho o prazer de dizer, aleluia, que eu aceitei Jesus com 16 anos de idade. Em um tempo onde, glória a Deus, não era moda ser cristão. Era muito difícil ser um crente. É maravilhoso entender
que a vontade de Deus sempre vai sobrepujar, aleluia, a tudo que eu almejo. A vontade de Deus é maravilhosa, é soberana. A vontade de Deus transcende em todos os meus planos. A vontade do Senhor transcende em todos os meus projetos. Talvez você esteja dizendo: não, eu tenho que primeiro conquistar isso, conquistar aquilo. Não se conquista nada sem Deus. O que se conquista fora dos planos de Deus é laço. Vai querer ter um marido fora, é laço. Vai querer ter uma esposa fora de Deus, é laço. Vai querer ter um emprego fora da presença do Senhor, é laço. Vai querer ter renda na corrupção, é laço. Mas o Senhor hoje vai desatar todo o laço da sua vida. No nome de Jesus, eu quero pedir para você ficar em pé. Como é que eu construo um novo futuro? Me decidindo no meu presente. Eu tenho que me decidir no meu presente. Você pode começar hoje a redesenhar novos destinos. Na quarta-feira, eu fiz um pré-congresso aqui na Rede de Homens. E foi um culto muito ungido. Vou lhe dizer, foi um culto muito ungido. E eu escrevi algumas coisas e não preguei nada das coisas, ou quase nada das coisas que eu redigi. Porque eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. Porque não é fácil pregar para um homem. Porque existe um ser, e se existe ser resistente na terra, esses seres se chamam homens. Que parece que são donos de si mesmos. Mas eu quero lembrar você que você tem um dono, porque ele lhe comprou no Calvário, e o nome dele é Jesus. O meu dono é Jesus. Eu me submeto a ele. Ah, como eu me submeto a ele. E por que eu me submeto a ele? Eu me submeto a ele porque ele salvou a minha vida. Eu me submeto a ele, aleluia, porque ele entrou na minha casa. Eu me submeto a ele porque de forma linda, maravilhosa, aleluia, ele mudou o tempo que era de morte e me trouxe um tempo para viver. Eu me submeto a ele, aleluia, porque eu era um abestado, um leso. Um Maria vai com as outras. E ele me fez profeta na minha geração. Eu quero lembrar que ele lhe fez profeta na sua geração, querido. Pegue na mão suada dessa pessoa que está do seu lado e diga: esse profeta é você, você é a profetisa, aleluia. Talvez você seja a Débora dessa geração, talvez você seja o Elias dessa geração, talvez você seja o Eliseu dessa geração, aleluia, aleluia, aleluia. Te alegra no Deus que te chamou e honra a chamada que você recebeu. Se submeta à presença do Espírito Santo. Faça a obra do Senhor em tempo e fora de tempo. Não deixe o inimigo lhe enganar. Não deixe a serpente lhe laçar. Não deixe o mal se colocar na tua frente como uma barreira. Você vai romper porque você é mais do que vencedor. Você vai romper porque você tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você vai romper porque você tem um sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Você vai romper porque você tem a direção do Espírito Santo. Comece a orar pela sua vida. Comece a
clamar pela sua vida. Clamo Jesus, aleluia. Eu clamo Jesus, eu clamo a presença do Senhor, eu clamo a presença, porque Ele me cura, Ele me restaura, Ele me liberta, Ele me tira da sarjeta, aleluia, e nos transporta para o seu reino do Filho deste grande amor. Ei, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para parar de resistir a Ti. Eu não quero mais resistir a Ti, Jesus. Eu não quero mais resistir à Tua presença. Para onde Tu me mandares, eu irei. Aleluia. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clame. Clamo Jesus. Clame o nome dEle. Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Levante a sua mão e adora Ele. Sobre toda a alma. Qualquer alma que estiver em depressão vai ser liberta nessa noite. Se clamar o nome dEle, vai ser liberta nessa noite. Suas dúvidas, suas crises não são mais suas. O Senhor tomará essas crises para si, porque Ele já o fez no Calvário. É cura para as nações. É poderoso para quebrar as algemas. Teu nome é vida, aleluia, para mim e para você. Ele quebra as cadeias. Destrói cadeias. Aleluia. Ele dissipa todas as trevas. Aleluia. Se você puder adorar, adore. Se você puder clamar, clame. Se você puder orar por você, ore. Declare. Sua mão e comece a interceder pela sua família. Senhor, protege essa casa. Senhor, protege essa família. Protege, Senhor. Protege a entrada, protege a família. Protege, meu Deus, a geografia. Mas protege a vida daqueles que estão lá dentro. Protege a saúde daqueles que estão lá dentro. Oh, aleluia, aleluia. Interceda pela sua família. Interceda pela sua esposa. Interceda pelos seus filhos. Interceda pelo seu marido. Aleluia. Cubra a sua família em oração. Esse é o primeiro dia de dezembro. Glória ao nome do Senhor. Todo esse mês será abençoado. Todo esse mês será, aleluia, de maneira poderosa, visitado pelo Senhor. Meu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele vai destruir. A mão direita estenda para os céus. Feche seus olhos. Você vai trazer à lembrança o grande problema que está na sua casa. Eu não sei se é financeiro, eu não sei se é de saúde, se é de relacionamento, se está com problema nos divórcios. Mas você vai trazer agora a lembrança. Diga: Senhor, eu estou trazendo a lembrança, o grande problema que está na minha casa. E está chegando o final do ano de 2024. Eu quero colocar na tua presença esse problema. Coloque agora. Diga: Jesus, eu quero colocar esse problema no Calvário, aonde foi destruído e dissipado todas as trevas. Eu coloco este problema na tua presença, Senhor. Senhor, eu quero dizer para ti que hoje eu descanso desse problema.
porque esse problema não é mais meu, Senhor. Eu quero colocar esse problema na tua presença. Eu estou entregando essa trouxa, eu estou entregando esta mala de problemas aqui. Pode se colocar, coloca esses problemas dentro dessa mala, coloca esses problemas dentro dessa mala, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Declare, declare pelas ruas, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a luz. O Senhor vai trazer a luz. Esse é o seu desafio. É não ser vencido pelas trevas, é resistir ao inimigo e não mais a Deus. Diga: eu me submeto, Senhor. Diga: eu me submeto à tua boa, perfeita e agradável vontade.